Os 5 responsáveis nunca tocaram em um carro, nunca carregaram uma sacola, nunca tocaram uma campainha. O que eles construíram foi um conjunto de chaves roubadas, acesso ao sistema interno, obtido de um ex-funcionário da DoorDash, que permitia inventar clientes e entregadores que não existiam, e redistribuir pedidos entre eles. Segundo os promotores, cada ciclo geralmente durava menos de 5 minutos. Depois, eles repetiam. E repetiam de novo. Centenas de vezes. Quando investigadores federais na Bay Area, na Califórnia, finalmente encerraram o esquema, o grupo já havia embolsado mais de 2,5 milhões de dólares, entregas inventadas, pagas por uma plataforma que jamais questionou quem, de fato, estava dirigindo. Em 11 de fevereiro de 2026, 5 réus foram sentenciados, somando mais de 6 anos de prisão, com restituição fixada em cerca de 2,6 milhões de dólares. É um número impressionante. Organizado, deliberado, passível de condenação. Mas essa nem foi a forma mais comum de os aplicativos de entrega perderem dinheiro para fraudes. O verdadeiro ralo não precisa de credenciais roubadas nem de contas falsas. Não precisa nem de uma quadrilha organizada. Basta um botão, tocado por um cliente comum, alegando que a dinâmica do reembolso começa com algo quase banal. O cliente nunca abre uma reclamação com ninguém, nunca fala com um atendente, nunca precisa provar nada. Basta abrir o aplicativo, tocar em item faltando e, em questão de segundos, o dinheiro volta para a conta. Sem investigação, sem ligação, só um botão. Mas esse dinheiro precisa sair de algum lugar, e não é do bolso da plataforma. No DoorDash, no Uber Eats e no Grubhub, a responsabilidade padrão por uma reclamação de item faltando recai diretamente sobre o restaurante, descontada do próximo repasse ao estabelecimento, às vezes o valor integral do item, às vezes mais. O cliente ganha conveniência instantânea. O restaurante recebe uma conta que nunca aceitou e raramente vê chegar. É nessa brecha, entre um sistema construído para gerar confiança sem atrito e um negócio que absorve, silenciosamente, o custo dessa confiança, que essa história se desenrola. Porque, assim que as pessoas perceberam a facilidade de apertar aquele botão, algumas deixaram de esperar que a comida realmente sumisse. Restaurantes não estavam apenas enfrentando um novo tipo de roubo, estavam enfrentando isso em cima de um negócio que já operava no limite. Para entender por que uma simples reclamação de item faltante pode pesar tanto, é preciso entender a engrenagem a qual tanto as redes de fast food quanto os restaurantes independentes haviam se atrelado. O mercado americano de entrega de comida por aplicativo vale entre 74 e 119 bilhões de dólares por ano, dependendo de como se define seus limites. 3 empresas dividem quase tudo isso. A DoorDash controla cerca de 2/3 do mercado, a Uber Eats detém aproximadamente 1/4, e a Grubhub vem atrás, com cerca de 6%. Só para aparecer nesses aplicativos, o restaurante entrega uma comissão de 15 a 30% sobre cada pedido, e, somando taxas de entrega, marketing e processamento, o custo real muitas vezes chega a 30 ou 40% do valor da conta. No mundo todo, a base de clientes que faz esses pedidos disparou de cerca de 800 milhões de pessoas em 2018 para aproximadamente 2 bilhões e 900 milhões em 2024. Essa é a arena, margens de restaurante cortadas na régua, 3 guardiões dominantes, e, discretamente embutida em cada uma de suas políticas de reembolso, uma regra padrão sobre quem paga a conta quando algo dá errado. Sob a DoorDash, a linguagem é precisa a ponto de parecer uma cláusula contratual à parte. O cliente sinaliza um item faltando ou errado, a DoorDash reembolsa na hora, e o restaurante absorve o que a empresa chama de taxa de erro, algo entre 25% e 100% do preço daquele item, mais impostos. Se o pedido inteiro chega errado ao entregador, é 100% do subtotal completo. A única saída, reportar depois de 72 horas da entrega, ou ser sinalizado como fraude, só assim o estabelecimento não é cobrado. A Uber Eats joga o mesmo jogo, só que no tempo diferente. Ela chama isso de ajustes por erro de pedido,
O custo da comida simplesmente desaparece do repasse do restaurante 1 a 2 semanas depois, escondido num extrato, aplicado apenas quando o problema é considerado dentro do controle do estabelecimento. Já a Grubhub apresenta isso como uma questão de justiça. Os ajustes só recaem sobre o restaurante quando a culpa é dele. Clientes que reclamam com frequência demais podem simplesmente receber crédito na loja em vez de reembolso. 3 nomes diferentes, 3 relógios diferentes, mas um padrão idêntico. O restaurante é presumido culpado até prova em contrário, o reembolso dispara com um toque, e a exceção por fraude só protege o estabelecimento depois que a plataforma já pegou a mentira. O que levanta a pergunta óbvia, afinal, quão boa é essa detecção? Essa detecção depende de confiança, e a confiança, descobre-se, é justamente o ponto vulnerável. Porque nem toda solicitação de reembolso é um erro cometido por um cliente honesto. Uma parcela crescente é outra coisa completamente diferente. A fraude de primeira parte, às vezes chamada de fraude amigável, clientes que fazem um pedido totalmente real, o recebem e depois exploram a própria generosidade da plataforma contra ela mesma. Isso não é uma conta hackeada nem um cartão roubado. É o próprio cliente pagante, mentindo. E isso já deixou de ser um problema marginal. A fraude de primeira parte representou cerca de 36% de toda a fraude reportada no mundo em 2025, mais do que o dobro dos aproximadamente 15% que representava apenas 2 anos antes, em 2023. No próprio encontro do setor com analistas de fraude, o MRC Vegas 2025, os painelistas colocaram um número ainda mais alto especificamente para transações contestadas, de 60% a 80% dos estornos fraudulentos, estimaram, são de primeira parte. O delivery de comida está bem no centro dessa zona de impacto. Hoje ele figura entre as 5 principais ameaças de fraude para cerca de 9 em cada 10 plataformas de entrega. Só a fraude em fast food saltou cerca de 50% em 2024. E o sequestro de contas, criminosos tomando posse de perfis reais de clientes, atinge aproximadamente 20% das contas de delivery de comida, contra apenas 2,5% em todos os outros setores combinados. Equipes que antes agiam nas sombras hoje operam como um verdadeiro serviço de atendimento ao cliente. No Telegram e em fóruns escondidos na Dark Web, grupos anunciam uma transação direta. Envie os detalhes do seu pedido, pague uma porcentagem do valor e eles garantem o reembolso, sem perguntas sobre se algo realmente deu errado. Investigadores estimam que centenas desses grupos criminosos estejam ativos, com milhares de pessoas envolvidas em algum nível, de líderes a executores de baixo escalão que registram as reclamações mediante pagamento. O modus operandi é surpreendentemente padronizado. O ativo mais valioso é uma conta com boa reputação, com um histórico de pedidos longo e limpo, porque as plataformas a fiscalizam menos, o que torna comum o sequestro de contas, tomar o login de um cliente real para registrar reclamações que pareçam legítimas. Quando isso não funciona, as equipes recorrem à engenharia social, treinando quem liga para enrolar os atendentes até que uma exceção seja aprovada. E, quando tudo mais falha, existe um roteiro que quase não muda de um caso para outro. O entregador afirma que deixou o pedido numa porta lateral, e o cliente jura que nunca recebeu nada. É vago o suficiente para ser impossível de provar e específico bastante para soar verdadeiro. O que torna isso genuinamente perigoso não é nenhum truque isolado, é o fato de que esses truques foram documentados. Guias de método de reembolso circulam livremente, transformando o que antes era um roubo oportunista em um produto replicável e ensinável. E esse produto funciona à base de provas, provas que, cada vez mais, nunca foram reais desde o início. A história não parou nos treinamentos para mentir, ela avançou para a falsificação da própria evidência. Investigações em 2025 flagraram golpistas enviando ao DoorDash fotos geradas por inteligência artificial ou digitalmente adulteradas, comida encenada para parecer mal passada, derramada ou estragada, convincentes o suficiente para acionar um reembolso sem nenhuma reclamação real por trás. E a resposta do próprio DoorDash aos jornalistas foi surpreendentemente sincera: tentar burlar o sistema com uma imagem falsa não vale um banimento permanente por causa de um pedido de $20.
Em outras palavras, a empresa sabe que as fotos podem ser forjadas e já calculou que perseguir cada uma delas custa mais caro do que economiza. É a corrida armamentista entrando em uma nova fase. Por anos, a disputa girou em torno de brechas nas políticas e ligações telefônicas ensaiadas, truques humanos, voltados para avaliadores humanos ou automatizados. Agora a fraude avançou uma camada mais fundo, até a própria evidência, a única coisa em que as plataformas se apoiavam para separar reclamações reais das falsas. Se uma foto de comida estragada pode ser gerada em segundos e passar pela inspeção, todo o modelo de verificação construído em torno da prova visual começa a ruir. O que traz à tona a pergunta que o restante desta história precisa responder: uma vez que as fotos podem ser falsificadas, o que realmente resta para provar que uma reclamação é verdadeira? A lei que as fotos de comida fabricadas por inteligência artificial lutam para enganar é a mesma lei que já alcançou a versão mais extrema da fraude em delivery, não uma imagem adulterada de uma batata frita murcha, mas pedidos que nunca existiram. Em um tribunal federal no norte da Califórnia, promotores expuseram um esquema comandado de dentro do próprio sistema. Um ex-funcionário da DoorDash, Tyler Thomas Botenhor, usou seu acesso ao backing para criar contas falsas de clientes e entregadores e direcionar pedidos fantasmas entre elas, um ciclo que levava menos de 5 minutos e se repetia centenas de vezes. Junto com os co-conspiradores Matheus Duarte, Ari Vanciani, Saei Chaitanya e a rede Devagiri Manasvi Mandadapu, o grupo drenou mais de 2,5 milhões de dólares da plataforma antes que as sentenças fossem proferidas em fevereiro de 2026, penas somando mais de 6 anos de prisão ao todo, e cerca de 2,59 milhões de dólares determinados como restituição. É o teto do que a fraude em delivery pode significar. E os promotores não estão parando na DoorDash, um esquema paralelo de reembolsos via Telegram, parte da Operação Chargeback do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, teve uma sentença proferida em maio de 2026. Enquanto reguladores começaram a cercar todo o setor, em abril, a FTC abriu consulta pública sobre práticas enganosas de cobrança de taxas em todo o setor de entrega de comida e supermercado. A pergunta agora é se esse escrutínio vai alcançar o golpe cotidiano que ainda sangra os restaurantes até a última gota. Comerciantes não perdem apenas o valor contestado, eles queimam dinheiro na hora de lutar contra isso. Estimativas do setor apontam que o custo de administrar essas disputas gira em torno de $35 para cada $100 reivindicados, tempo de equipe, coleta de provas, recursos, tudo gasto só para contestar um reembolso que pode ou não ser legítimo. E o volume não para de crescer. 57% dos comerciantes afirmam que o abuso de reembolsos e políticas piorou somente em 2024, 62% viram as disputas de fraude de primeira parte, clientes contestando suas próprias cobranças legítimas, aumentarem ano após ano. No DoorDash e no Uber Eats, os pedidos de reembolso chegam a cerca de 30 para cada 1.000 pedidos, e a taxa de estornos do setor de entregas é relatada como cerca de 20 vezes a média da indústria. A estimativa interna de uma grande plataforma, divulgada em todo o setor, apontou perdas com golpes de mais de $1,5 milhão por mês. E é aqui que a história costuma se perder. Você provavelmente já viu a manchete: a fraude no delivery de comida custa $103 bilhões por ano. Ela está em toda parte, citada, repetida, copiada e colada em artigos. Só que não é real. Esse número vem da Pipris Retail, e ele mede devoluções e reivindicações fraudulentas em todo o varejo americano, roupas, eletrônicos, tudo, não apenas o delivery de comida. Apenas cerca de 48% desse valor sequer diz respeito a reembolsos falsos. Em algum momento do caminho, uma estatística do varejo foi rebatizada como estatística do delivery, e ninguém conferiu. O número real é menor, mas a ferida é verdadeira. E está prestes a ficar ainda mais específica, porque quem mais sangra com isso não são as plataformas. A porta-armadilha agora se inverte, porque os aplicativos não estão mais apenas engolindo prejuízo. Eles estão revidando, e as ferramentas que construíram estão reformulando a relação com cada cliente, honesto ou não. Em agosto de 2024, o DoorDash introduziu um código de entrega de 4 dígitos.
Clientes sinalizados como suspeitos, ou que relatam problemas com frequência demais, agora precisam ler esse número em voz alta para o entregador antes que a sacola mude de mãos, inserido no aplicativo como prova de entrega. É um pequeno ponto de atrito mirado numa mentira específica, nunca chegou. Nos bastidores, as três plataformas seguem a mesma cartilha: detecção de padrões em reincidentes, avisos preventivos, revisão manual de contas com alto índice de reembolso, limites para quantas reclamações uma conta pode registrar e banimentos definitivos para infratores contumazes. Mas a rede pega mais do que criminosos. Segundo relatos, alguns clientes comuns dizem ter sido banidos depois de nada além de um punhado de pedidos legítimos de reembolso, dano colateral numa guerra contra uma fraude que jamais cometeram. Os restaurantes também não estão esperando os aplicativos agirem. Selos invioláveis, adesivos holográficos e com tinta UV, checklists detalhados de embalagem, fotos do pedido com registro de data e hora. Uma pequena indústria hoje vende prova de inocência para as cozinhas. Cada uma dessas defesas funciona. E cada uma corre o risco de afastar exatamente a confiança que o delivery foi criado para vender. Ao ampliar o foco, isso deixa de parecer uma peculiaridade dos aplicativos de entrega e passa a se revelar um verdadeiro imposto sobre o comércio moderno. A chamada fraude amigável, quando clientes exploram seu próprio direito de reembolso, custa aos varejistas cerca de 100 bilhões de dólares por ano no geral. Mas o setor de entrega de comida foge da média. Tentativas de invasão de contas atingem cerca de 20% das contas, contra apenas 2,5% na média do varejo. Sua taxa de estornos é relatada em até 20 vezes a média geral do varejo. E os estabelecimentos hoje gastam cerca de 35 dólares para administrar cada 100 dólares em disputas. É por isso que, em abril de 2026, a FTC abriu consulta pública sobre práticas de taxas e reembolsos em aplicativos de entrega de comida e supermercado, um sinal de que reguladores, plataformas e restaurantes já tratam o problema como estrutural, não como caso isolado. O que deixa uma pergunta que o setor não pode mais evitar: quando os prejuízos são desse tamanho, quem realmente paga? A plataforma, o restaurante ou o cliente, silenciosamente, a cada aumento de preço no cardápio? A escalada nunca para no botão de reembolso, ela só avança para a próxima camada. O que começou como um recurso de conveniência, permitindo que o cliente tocasse em item ausente e recebesse alívio instantâneo, virou um mecanismo de transferência de prejuízo, empurrando silenciosamente o custo para o próximo repasse do restaurante. Depois virou um mercado criminoso, quadrilhas no Telegram, contas sequestradas, fotos de comida estragada forjadas por inteligência artificial, tudo profissionalizado a ponto de ser vendido como serviço. E agora é um estupim jurídico e regulatório, com sentenças de prisão já registradas e a FTC fazendo perguntas duras sobre toda a estrutura de taxas. Tirando a mecânica, o que sobra é mais simples e mais sombrio: um imposto oculto, embutido em cada pedido baseado em comissão, pago desproporcionalmente pelo restaurante, no fim das contas, repassado a todo cliente por meio de preços mais altos no cardápio. Essa é a armadilha da qual as plataformas não conseguem escapar por design. Reembolsos sem atrito são o que mantém o cliente fiel, e todo reembolso sem atrito é uma porta pela qual a fraude pode entrar. Aperte o controle, e você perde a confiança que construiu o negócio. Afrouxe, e os prejuízos se acumulam. E o próximo capítulo dessa corrida armamentista já está à vista. As mesmas ferramentas de inteligência artificial que geram fotos falsas convincentes de comida em breve vão alimentar a detecção de fraude criada para pegá-las, máquina contra máquina, com os restaurantes presos no meio, e nenhuma linha de chegada à vista.